Concurso da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, Cefaz-MT. Ontem foi publicado o projeto básico com informações importantes sobre a próxima prova. A gente já sabe quais são as matérias e qual a pontuação de cada uma no próximo concurso. A gente ainda não tem o conteúdo programático, então não sabe o tamanho de cada matéria, mas já dá para ter uma noção. A gente pode se basear nas provas anteriores aí, recentes da FGV para saber isso também. Bom, vamos a algumas informações básicas que foram publicadas junto com o decreto. A primeira é esse detalhezinho aqui, esse pequeno salário inicial de R$ 28.418. Salário inicial. Deus sabe onde é que fica o teto desse salário. A banca, como a gente já sabe, é a FGV e a quantidade de vagas, 30 vagas mais formação de cadastro de reserva. Não sabemos quantos vão chamar, mas durante a validade do concurso pode chamar mais do que 30. 100 questões objetivas, a gente vai ter 20 na prova de conhecimentos básicos, que é essa partezinha de cima aqui, e a gente vai ter 80 na P2, na prova de conhecimentos específicos, que é essa de baixo. Então a de cima é a P1, a de baixo é a P2. E dessa forma aqui do quadrinho da esquerda é como vem no edital explicadinho. Tá? Esqueci de falar que a redação é sobre as matérias da P2. Dessa forma aqui do quadro da esquerda é como vem no edital, tudo meio jogado ali, a incrível matéria de ética e filosofia com uma questão. E aqui no quadro da direita eu organizei por pontuação. Peguei o quadrinho da esquerda, organizei de novo e a gente ficou com algumas matérias valendo muitos pontos, outras valendo uma quantidade intermediária e outras valendo poucos pontos aproximadamente. Dá para a gente se basear nisso aqui na hora de escolher alguma matéria para dar mais ênfase e tal? Mais ou menos. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Esse é o grande detalhe. A redação vai ser sobre qualquer disciplina da P2. Então, você não pode deixar de lado as disciplinas da P2. Isso faz com que a gente tenha que estudar essas três porcarias aqui, que vão valer, em média, 2 pontos cada uma. São os 3 mosqueteiros, civil, penal e empresarial, porque apesar de valerem pouquíssimos pontos na prova, não dá para você abandonar nenhum deles, porque se cair uma discursiva sobre isso, o que provavelmente não vai acontecer, mas se cair uma discursiva você vai estar eliminado porque não vai saber nada. Então você vai ter que estudar essas 3 matérias. Essas aqui você já estudaria de toda forma, porque elas valem uma quantidade razoável de pontos, mas lembre-se, elas estão também na P2, assim como essas matérias daqui de cima. Então, isso aqui é redação, pode ser, aqui também pode ser redação e aqui também pode ser redação. Então, essas matérias aqui, não tem jeito. A discursiva, a redação, e no mesmo dia da prova objetiva, você já vai ter que chegar para a primeira fase sabendo muito bem essas matérias, tá? E a turminha do final aqui? Estatística já é sempre a nossa favorita para deixar de lado, né, se precisar, se você não souber, não estiver aprendendo. Eu chuto que das 5 questões de estatística e raciocínio lógico, vai ter 2 para estatística e 3 para raciocínio lógico. Então, estatística é uma forte candidata a você deixar para lá e não perder tempo com esse negócio. Matemática financeira deve ficar com 2 questões, não é tão difícil assim. Economia é uma outra forte candidata também a ficar de lado, porque dependendo do conteúdo programático, é uma das matérias mais difíceis, beleza? Pô, Diogo, mas essa prova vai ser uma briga ali ponto a ponto? Vai. E o ideal é que você estude tudo de todas as matérias, e que você esteja sabendo tudo de todas as matérias. Eu estou falando aqui para quem já sabe que não vai dar tempo, para quem está ali na metade da caminhada ainda, com várias matérias por finalizar, e está tendo que decidir entre uma matéria ou outra para dar mais ênfase. As matérias de cima, em verde, valem muitos mais pontos, e as matérias de verde e de azul, tirando o português, podem ser objeto de discursiva. Então, essas aí não tem conversa. Já as daqui de baixo, História e Geografia do Mato Grosso, você vai ler perto da prova, não vai estudar isso com antecedência. Ética e Filosofia. Filosofia é muito legal, eu gosto muito de filosofia, mas eu acho que, dependendo do tamanho, não vai valer a pena você estudar para concorrer a um ponto só. Tá? Então, o concurseiro está sempre num cenário de escassez de tempo. Tempo é o seu principal ativo. E grande parte do seu planejamento está simplesmente na distribuição de tempo. Então, você pega, por exemplo, o direito tributário valendo 14 pontos.
e você tem uma contabilidade geral valendo 6. Contabilidade geral, se ela não tivesse na discursiva aqui, você ia poder deixar ela de lado, assim, não totalmente, né, mas ia reduzir muito a ênfase nela. Agora aqui você está preocupado com a discursiva, você vai tentar aprender contabilidade geral, mas já sabe que ela vai valer 6 pontos só. Ok? Legislação tributária estadual também vale 14 pontos. Auditoria é uma matéria que você tem que saber de toda forma, vale 12. E TI é um desafio para algumas pessoas ainda. Se precisar, utilize videoaulas para aprender essa matéria. Não tente aprender essa matéria toda. Você tem que tentar acertar questões, porque ninguém sabe tudo de TI, é impossível. Quem tenta saber tudo se frustra, então foca ali em acertar questões, ok? Aqui, você já está acostumado a estudar constitucional, administrativo, contabilidade geral já está no seu programa. Se você está na Receita Federal, você não está muito acostumado com contabilidade de custos, mas a galera da área fiscal está. Eu acho que contabilidade geral e custos, ambas valendo a mesma coisa, não está muito legal. Mas, enfim, é a regra do jogo. Raciocínio lógico você vai estudar porque é tranquilo e porque vale 3 pontinhos. E ali para baixo fica essa distribuição que a gente falou. Bom, sobre técnica de estudo, se você está fazendo resumo, você dificilmente vai ser aprovado como auditor. Não dá. Tá? Se você está lendo a matéria pela primeira vez e produzindo seu materialzinho de resumo, desculpa, a gente está falando aqui de auditor para futuro auditor. Você consegue fazer resuminho e passar em cargos menores, com salários menores, agente administrativo, às vezes até uma prova de técnico com poucas matérias, mas para auditor você não passa resumindo as matérias inteiras. E você nem precisa. Você não vai ficar relendo seu resumo porque isso é uma revisão passiva. Todo mundo sabe que quem é aprovado em concurso faz muitas questões, então você vai fazer a leitura das aulas, você ou vai assistir videoaulas, se for o caso, mas você vai revisar via questões. Você vai pegar questões do seu material ali no final da aula e vai fazer. Preferencialmente que você dê um certo espaçamento nas revisões, em vez de fazer aquela prática intensiva, que terminou de ler uma aula e faz 200 questões daquela aula, não faça isso. Faça algumas questões e guarda o resto para fazer futuramente. Ok? Não faça todas as questões do final de aula de uma vez. Divide ali em 3, 4 grupos. Os meus alunos dividem em 4 grupos e a gente vai fazendo essas questões no decorrer das aulas seguintes também. Então, os meus alunos, quando eles terminam de ler uma aula, eles têm um pouco dessa aula, um pouco da aula passada, um pouco de 3 aulas atrás, um pouco de 4 aulas atrás. É uma miscelânea de assuntos assim que termina de ler uma aula. Isso que a gente faz, a gente utiliza a prática espaçada e a prática intercalada desse jeito. Fica bem legal. O ciclo básico é aquela coisa bem tranquila, você vai fazer um ciclo de estudos que vai girar de uma matéria para outra e vai ficar girando desse jeito para sempre, até você finalizar alguma matéria. Não recomendo ter mais do que 6 matérias em modo leitura no seu ciclo ao mesmo tempo. Então, com 6 matérias, você vai ver ali mais ou menos 3 num dia, 3 no outro, tá? Se você tiver ali, vamos botar assim, 5 horas diárias ou mais, aí dá para você ter 8 matérias no seu ciclo. 8 matérias que eu digo em modo leitura ao mesmo tempo. E o ciclo evolui sim, você finaliza uma matéria, coloca uma nova. Finalizou uma outra matéria, coloca mais uma. Finalizou outra matéria, coloca mais uma. O ciclo vai aumentando, ele vai inchando e as matérias finalizadas vão tendo a carga horária reduzida, etc. e tal. Beleza? Lembra do que eu falei, a distribuição da carga horária é o mais importante para você conseguir controlar o seu estudo. É a sua principal ferramenta. Neste momento, pré-edital, a gente ainda não tem o edital publicado, eu recomendo que você tente cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Então, eu recomendo que, tendo matéria com pontuação até menor, mas que você ainda tem muita coisa para ler, se dedica mais a essa matéria. Faz uma base em todas as matérias agora. Após a publicação do edital, a gente vai saber exatamente quantas semanas, quantos meses a gente tem até a prova. Aí sim, à medida que você vai chegando mais perto da prova, você vai focando cada vez mais nas matérias que valem mais pontos. Mas, inicialmente, não adianta você ficar na terceira revisão geral de direito tributário e você está precisando ler os 3 direitos aqui de baixo. Não adianta. Você tem que ler tudo, tem que estudar todas as matérias. Então, distribua a carga horária agora baseado no tamanho de cada matéria, especialmente na quantidade de aulas inéditas para você. Tenta bater o máximo possível do edital.
ok? Para os meus alunos, eu estou providenciando agora a planilha com a análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada matéria pela FGV. Então a gente vai ter isso aí para trabalhar, a minha famosa planilha tática de guerrilha, que é também uma planilha de controle de questões. Então fica a dica também, se você está fazendo questões, anote o resultado por matéria e por assunto. A minha planilha já faz isso. Se você quiser contar com o meu acompanhamento durante o ano, inclusive que eu analise os seus estudos e faça o seu planejamento, vem para o coaching. Eu estou com matrículas abertas até poucos dias. Daqui a poucos dias encerra e depois só em abril. Estou gravando esse vídeo aqui dia 18 de janeiro. As matrículas vão só até o dia 24, depois novas vagas para o coaching somente em abril. Então se você quiser contar com o meu planejamento, a hora é agora e vamos atacar essa prova aqui. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tendo mais notícias sobre Mato Grosso, eu vou analisar e saindo do edital eu vou gravar uma análise também, então se inscreve para poder acompanhar. Ok? Um grande abraço, até a próxima.